Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui hoje. Que Jesus possa nos abençoar, que Jesus possa nos amparar nesse estudo. Gostaria de agradecer o convite e dizer que eu gostei muito desse tema e espero que todos vocês também gostem. O capítulo é Amar o Próximo como a si mesmo. É o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então eu já aproveito para convidar a todos para fazer aqui comigo uma leitura e um estudo muito gostoso. É um capítulo que vai falar muito alto aos nossos corações, porque vai falar de coisas muito importantes nesse capítulo. Jesus tem nesse capítulo a finalidade de mostrar para nós qual era o verdadeiro sentido do amor. Que o amor é um sentimento muito sofisticado, que o amor resume toda a doutrina de Jesus. Neste capítulo também nós vamos perceber que o amor destrói a pior chaga da humanidade e que a caridade é um dos mais sublimes ensinamentos de Jesus, né? Então vamos prestar bastante atenção nesse capítulo, porque ele é muito importante para nós. Esse capítulo também vai ter uma regrinha que vale ouro, tá? É a regrinha do bem viver, tá? Assim, o amor é uma lei divina, é um determinismo divino. Mas isso tudo é um estudo que nós vamos ver no decorrer da palestra, tá? Será um estudo bem diferente hoje, muito gostoso, com a participação de todos vocês. Como o capítulo é muito grande e é um capítulo muito importante, com conteúdo muito profundo, resolvemos dividir esse capítulo em duas partes. Hoje será a primeira parte, que vai até o item 8, Instrução dos Espíritos. E em setembro, especificamente no dia 26 de setembro, continuaremos do item 8. Então, visto que o tema é muito importante, o nosso tempo aqui é bem curtinho, eu peço licença para vocês para eu poder ler o capítulo. Então, acompanhe aí comigo. Depois que eu ler o capítulo, nós vamos fazer algumas considerações, tá? Então, vamos lá. Todo mundo com o Evangelho na mão? O capítulo é Amar o Próximo como a si mesmo, é o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. No item 1, tem assim, o maior mandamento. Diz assim: os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca aos saduceus, reuniu-se um deles, que era doutor da lei, veio-lhe fazer esta pergunta para o tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o primeiro mandamento. E eis então o segundo, que é semelhante àqueles, que amareis vosso próximo como a vós mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Isso está em Mateus, capítulo 22, começa no versículo 34 e vai até o 40. O item 2 do Evangelho diz: fazeis aos homens tudo o que querereis que eles vos façam, porque é a lei e os profetas. Isso também foi dito pelo evangelista Mateus no capítulo 7, no versículo 2. Tratai todos os homens da mesma forma que querereis que eles vos tratassem. Isso foi dito pelo evangelista Lucas, no capítulo 7. Então, o maior mandamento, como nós acabamos de ler, está contido em todas as escrituras sagradas, né? Então, é um capítulo, como vocês podem perceber, muito importante. Então, nós temos que ler com bastante cuidado e fazer essas considerações mesmo, né? Então, olha só, vamos começar pela primeira consideração. Agora, vamos analisar aqui comigo qual é o contexto onde Jesus se encontrava. Qual era a linha de pensamento de Jesus, né? O que ele queria nos esclarecer. Nós temos que entender que o contexto ali era um contexto de rivalidade, né? Onde os fariseus e os saduceus queriam testar Jesus para saber se Jesus ia cair em tentação.
Mas eles queriam também saber até onde ia o conhecimento de Jesus. Os fariseus pediam conselho para Jesus, porque no fundo eles sabiam que Jesus era o caminho, a verdade e a vida. Então o cenário era um cenário de rivalidade política, né, religiosa e ideológica. Então agora, para entender melhor essa rivalidade, vamos lá para o início do Evangelho segundo o Espiritismo, lá nas primeiras páginas, mais especificamente no item 11, no início do livro vai ter assim, ó, notícias históricas. Notícias históricas vai ter o significado e o valor de várias palavras empregadas com frequência no Evangelho e que para nós parece estranhos e difíceis de entender. Mas Kardec, no início do livro, já deixou tudo explicadinho para nós, deixou todos o significado lá. Né? E lá tem o significado de fariseus. Quem eram os fariseus? Ele explica para nós que os fariseus eram os hipócritas. Eles entravam em choque com Jesus o tempo todo. A religião para eles era um meio de subir, né, de alçar voos mais altos. A religião não era objeto de fé sincera. Eles tinham só a aparência e a ostentação dessa virtude. Com isso, exerciam grande influência sobre o povo. Outro grupo importante que nós vamos achar o significado lá no início do Evangelho é o significado de saduceus. Quem eram os saduceus? Os saduceus acreditavam em Deus, mas não acreditavam na imortalidade da alma, não esperava nada depois da morte, eram os materialistas de hoje. Muitas vezes nós, né? Mas eles eram aliados do governo romano. Eram geralmente os ministros, sacerdotes, e os saduceus eram da alta sociedade. Não gozava de popularidade como os fariseus, né? Mas tinha poder religioso, tinha cargos importantes, poderosos. Eles eram preocupados com a política e seguiam as decisões de Roma. Agora também tem no contexto Jesus. Jesus, nós vamos achar uma explicação muito boa no Livro dos Espíritos, especificamente na pergunta 625, que vai explicar para nós quem era Jesus. Resumidamente, vai dizer para nós que Jesus é a síntese da perfeição moral. Jesus é para o homem o modelo da perfeição moral. Então, feito essas considerações, vamos voltar aqui para o capítulo 11. Qual era o maior mandamento? Quer dizer, qual era a maior lei? Era uma pergunta muito capciosa, muito maldosa. Mas também não foram poucos os momentos que Jesus foi assediado pelas forças contrárias, né? Mas Jesus respondeu. Depois que ele respondeu, ele contou uma parábola. Como Jesus era um grande contador de histórias, né? Ele contou a parábola dos credores e dos devedores. Agora vamos relembrar aqui. Qual que era o primeiro mandamento? Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o espírito. O primeiro mandamento é mais fácil, né? Ele é praticamente autoexplicativo. Acho que todo mundo entende. É colocar Deus acima de todas as coisas. Isso tem sentido direto com a lei de adoração que está lá no livro dos Espíritos, na página 649. Que tem uma pergunta que diz assim: em que consiste a lei de adoração? A resposta é: a elevação do pensamento a Deus. Jesus estava nos alertando que o interesse do mundo estava superior ao interesse do Espírito. Ele nos ensina que os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram em espírito e em verdade e de todo o coração, não com os lábios. O que ele queria dizer com isso? É que nós deveríamos adorar a Deus, somente adorar a Deus, não ficar adorando o dinheiro, né, em primeiro lugar, o carro, não era adorar o filho, o emprego, e nem adorar
com atos externos, ritualísticos e nem com idolatria. Isso não era adorar a Deus. Agora vamos analisar melhor esse mandamento. Porque Deus prefere que ele nos adore, que nós o adoramos do fundo do coração. Mas como nós vamos fazer isso? É simples, é fazer o bem e evitar o mal. Esse é o primeiro mandamento. Agora vamos lá para o segundo mandamento. O segundo mandamento, gente, aqui, todo mundo prestar atenção, é o pulo do gato. Diz assim: amareis vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Quem trouxe isso para nós foi o evangelista Mateus, não foi? Esses dois mandamentos estão contidos, então, nas Escrituras Sagradas. Agora, no livro Assim Vencerás, de Chico, no capítulo 2, tem como título Na Execução da Lei, explica que auxiliamos ao próximo tanto quanto desejamos ser auxiliado, e que para amar o próximo eu tenho que amar a mim primeiro e fazer ao outro o que eu gostaria que fosse feito para mim. Vamos entender como é esse amor por mim mesmo. Esse amor por nós mesmos não é desconsiderar o outro. Esse amor por nós mesmos quer dizer que nós precisamos estar bem com nós mesmos para depois ajudar o outro. Isso é uma questão relevante e que precisamos entender por quê. Porque a falta de amor por nós mesmos está por detrás de muitos males. Estamos nesse descompasso desse amor por nós mesmos há 2000 anos, com muitos suicídios, muitas guerras, angústia, tristeza, depressão. Isso tudo porque não sabemos nos amar. E porque nós estamos distantes da essência do Evangelho. Qual que é a essência do Evangelho? Não é o amor? Então, nós temos que amar os nossos irmãos indistintamente. Nós temos que chegar a amar a nós mesmos para conseguirmos amar toda a humanidade. A tarefa é difícil, porque o amor deverá matar a pior chaga da humanidade. Qual é? É o egoísmo. Disse eu no início que o amor resume inteiramente toda a doutrina de Jesus, não é? E que é uma lei que irá aperfeiçoar toda a raça humana, porque vai acabar com o egoísmo e o orgulho, e vai trazer a felicidade durante a vida. Eu disse também que amar o próximo, a lei de amor era um determinismo divino. Agora olha por quê. A primeira palavra do alfabeto divino foi o amor, não foi? Quando Jesus pronunciou essa palavra, ele fez estremecer os mártires e todos os povos. Agora presta atenção, sabe qual é a segunda palavra que ele pronunciou? Foi a reencarnação. Por quê? Agora vamos entender por quê. Porque a caridade é fazer o esforço constante para corrigir os erros. Primeiro nós vamos identificar os nossos erros e corrigir, não é? Mas como nós vamos fazer isso? Agora nós vamos fazer isso com as sucessivas encarnações. Por isso que ocorre a reencarnação. Porque nós precisamos evoluir nosso espírito, até conseguir amarmos uns aos outros. Por isso que a segunda palavra foi a reencarnação. A proposta de Jesus, então, é amarmos bastante. Mas vamos refletir um pouco o que Jesus estava pedindo para nós, quando ele diz que nós temos que amar bastante. Amar bastante, gente, não é comprar uma bolsa bonita. Nos amar bastante não é comprar vários carros e deixar na garagem, né? Comprar bastante coisas de comer. Isso não é amarmos bastante. Nosso amor ainda é muito materialista, né? Muito no aquisitivo, mercantilista. Nós estamos longe da proposta de Jesus, né, do Evangelho, que é amar bastante. Mas como nós vamos fazer isso? Se não é comprar bolsa, se não é ficar comprando muita comida, carro. Amar bastante, como Jesus nos ensina, é evangelizar o amor.
Como diz o amigo de Jesus, Lázaro, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, ele vai explicar para nós que nós ainda nos amamos como os fariseus, que é superficial. Ele diz que nós temos que espiritualizar o amor. E isso também, gente, não significa que nós temos que ser miseráveis, né? Nem tampouco deixar de desfrutar do bem material que conseguimos comprar com o nosso trabalho. Isso não é espiritualizar-se. Espiritualizar-se é conduzir a vida no caminho do bem do próximo e do amor ao próximo. É fazer esforço para corrigir as nossas imperfeições. Isso que é espiritualizar o amor. Precisamos nos amar primeiro para depois amar o outro, mas nós fazemos isso só quando nós conseguimos fazer um esforço para corrigir as nossas imperfeições. Agora vamos entender melhor como é esse amor por mim mesmo. Porque a propósito de Jesus não é que nos tornemos egoístas, a ponto de amar só nós mesmos. No livro Ação e Reação do Chico, tem uma definição de bem e de mal, que eu achei muito interessante. Diz assim: o bem é quando cooperamos com a lei para todos, e o progresso e a felicidade para todos, e observamos a lei de Deus. Agora, o mal é o bem, mas o bem só para mim. Isso está nos afastando da lei de Deus. E isso sim é ser egoísta. O problema é que não conseguimos amar a nós mesmos. Será por quê? Vamos analisar aqui por quê nós não conseguimos amar a nós mesmos. Olha só, não temos a cultura de falar de amor, de falar de nossos sentimentos. Alguém aqui já viu os professores, nossa mãe e pai, falar e nos explicar sobre os nossos sentimentos? Alguém já viu aqui algum familiar falando para as crianças, falando para nós mesmos sobre os nossos inveja, nossos ódios? Alguém nos ensinou sobre o amor? Isso é explicado nas escolas? Então, não temos a cultura de falar da lei de amor. Não temos conhecimento sobre a principal lei divina, que qual é? A lei do amor. Poucas pessoas sabem que o amor é uma lei divina. Então, há uma ignorância sobre as leis de Deus. E que o amor é a base de toda a nossa felicidade. Se a gente não souber dessa lei e não acreditar nessa lei, não vamos amar a nós mesmos. Olha aqui a regrinha de ouro que eu falei lá no início. Outra coisa que muito importante que nós não nos conseguimos compreender melhor esse amor a nós mesmos, sabe por quê? Porque também nós não nos conhecemos, né? O autoconhecimento, nós não nos conhecemos. Temos que buscar primeiro o amor por nós mesmos para depois saltar para amar o próximo. No amor ao próximo é que você vai perceber como está o seu amor por si mesmo. Isso quando nos relacionamos com o outro. Por quê? Quando nós nos relacionamos com outros, nós podemos perceber como está os nossos sentimentos, como nós estamos fazendo, o que estamos fazendo com nós mesmos, como estamos nos relacionando com nós mesmos. Mas para isso nós precisamos nos relacionar com o outro. Nós só evoluímos juntos. Nós nos desenvolvemos juntos, tá? Ainda cuidamos pouco de nós mesmos, por isso que nós não conseguimos nos amar. Cuidamos pouco de nós. Ainda cultivamos muita raiva dentro de nós, né? Muita inveja. Nos alimentamos muito mal. Não temos o hábito de orar por nós mesmos. Não cuidamos de nós mesmos. Então, esse capítulo nos traz o amor no sentido mais profundo da palavra, que é ser. O amor é ser leal, é ser fiel, é consciencioso e para fazer aos outros o que queríamos que fosse feito a nós mesmos. É encarar toda a família humana como a sua. Sabe por quê? Porque essa família humana é que nós vamos encontrar
em outros mundos. E essa família humana é composta de todos filhos de Deus. Então nós temos que amar a todos porque somos todos filhos de Deus, tá? Destinados a se elevarem. Eu não disse que a lei de amor é um determinismo divino, porque somos filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. Simples assim, gente. Gostaram? Agora vamos às perguntas e como elas poderão ser feitas. Quem está assistindo ao vivo poderão fazer as perguntas no nosso grupo de WhatsApp. Quem irá assistir posteriormente, deixe as suas perguntas nos comentários que elas serão respondidas, tá? Bom, pessoal, agora eu já tenho aqui uma primeira pergunta, muito boa, por sinal. Queria agradecer essas perguntas que ajudam muito, né? A primeira pergunta diz assim: como o amor por nós e pelo próximo ajuda a resistir às tentações? Olha, esse capítulo vai falar para nós sobre as tentações que Jesus sofreu, né? Com os fariseus o tempo todo e os saduceus o tempo todo que Jesus permaneceu aqui na terra. Ele foi provocado, mas ele conseguiu resistir a tentações. Jesus resistiu, como vimos nesse capítulo, por quê? Porque ele estava sempre em equilíbrio, ele era sereno, ele estava sempre centrado naquilo que ele queria para a vida dele, ele sabia o que ele queria pela vida dele, ele sabia, ele era focado na sua proposta de vida, ele sabia o que ele queria, né? Então ele era muito preocupado com o seu interior, com a sua paz interior. Ele buscava o tempo todo as boas vibrações, as boas energias. Ele fugia de más vibrações, né? Ele queria e ficava o tempo todo focado em Deus. Ele confiava nas leis divinas, ele acreditava nas leis de Deus. Ele era um homem de fé. Por isso que ele resistia às tentações. Temos que nos vincular às energias divinas, vincular somente as coisas boas, as coisas de Deus. Nós temos sempre que estar focado no nosso interior com as leis divinas. Mas o problema é que deixamos Deus muito distante de nós. Nós conectamos com tudo, de menos com as leis divinas, né? Estamos conectados com outras energias, com outras vibrações. E só lembramos de Deus quando estamos com muita dificuldade. Aí, às vezes, nós não temos alternativa, porque ficamos tanto distantes que não temos alternativas. Não conseguimos vencer a tentação, porque estamos muito distantes do equilíbrio, da serenidade, da paz interior. Precisamos primeiro focar em nós, na nossa paz, no nosso equilíbrio. Se a gente está em paz, a gente consegue resistir às tentações e às provocações dos outros. Pessoal, tem uma outra pergunta aqui. Diz assim, qual o significado de o sangue resgatou o espírito e o espírito deve hoje resgatar o homem da matéria? Essa frase é a última frase do item 8 nas instruções dos espíritos desse capítulo. E ela está querendo saber o significado dessa frase. Essa frase quer dizer para nós que nós devemos avançar em direção ao nosso alvo, que é a tão sonhada felicidade. Temos que aperfeiçoar através da conquista do nosso ser, através da transformação. Nós temos que melhorar um pouquinho a cada dia. Não podemos permanecer escravizados pelo instinto. Vamos progredindo através das sucessivas reencarnações. Nós vamos, então, avançar, né? Quer dizer, o espírito vai se transformando, ele vai evoluindo, ele vai evoluir até amar a toda a humanidade, amar a todos. Enfatizando aqui, quer dizer, está enfatizando o aperfeiçoamento moral, corrigindo-se as nossas próprias faltas.
Essa frase diz para nós que quanto mais o espírito dedica-se à prática do bem, mais será o seu progresso evolutivo. Por isso o sangue resgatou o espírito. Daí a evolução deve hoje resgatar o homem da matéria, né? É um processo evolutivo, avançar em direção ao nosso objetivo. Isso vai depender de trabalho, de serviço, né? É muita labuta, é transformar um pouquinho a cada dia. Como? Através da nossa abençoada reencarnação, né? Por isso que nós vamos reencarnando para progredir, melhorar, evoluir. Pessoal, a outra pergunta que nós temos aqui é muito boa também. Diz assim, ó: o que Jesus nos ensinou? E o que devemos fazer para alcançar a tão sonhada felicidade? Ah, isso é fácil, né? Jesus nos ensinou a lei de amor, porque o amor é de essência divina, né? Nós todos possuímos no fundo do coração a fama desse amor. Essa prática é difícil, mas ela vai se concretizar um dia, né? Então, que Jesus nos ensinou a lei do amor. Como devemos fazer para alcançar a tão sonhada felicidade? Tá? É o resumo desse capítulo. É esse capítulo todo. Isso é fácil da gente fazer, né? Para conseguir a tão sonhada felicidade? É o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso espírito. E eis o segundo, que é semelhante: amareis vosso próximo como a vós mesmo. O dia que fizermos isso, alcançaremos a felicidade. Pessoal, gostaria de agradecer muito a oportunidade que vocês me deram. Gostaria de agradecer também a Deus, né? E gostaria de agradecer a participação de todos vocês. Muito obrigada pelas perguntas, isso é muito importante para nós. Pessoal, gostaria de pedir também que, se vocês gostarem, dê um joinha aí, tá? Dê um joinha aí no nosso vídeo, curta o nosso vídeo, compartilhe o nosso vídeo, tá bom? Acompanhe aí no nosso canal. Beijo!